Olá, sejam muito bem-vindos ao Neuroimunocast. Esse é o nosso podcast do DC de Neuroimunologia da Academia Brasileira de Neurologia, um espaço para a gente discutir temas relevantes em neuroimunologia. Meu nome é Lívia Dutra, eu sou vice-coordenadora do Departamento Científico de Neuroimunologia da ABN e também coordenadora científica do Instituto do Cérebro, do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje eu tenho o prazer aqui de entrevistar o Dr. João Henrique Fregadoli. O Dr. João, ele é doutorando do Hospital Israelita Albert Einstein e pesquisador da rede BRAIN, que é a nossa rede de pesquisa em encefalites autoimunes brasileira. Bem-vindo, João. Muito obrigado, doutora Lívia. Agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre esse tema que é recorrente. Bem, o tema desse podcast é quando você suspeita de uma encefalite autoimune e o painel de anticorpos vem negativo. É encefalite soronegativa. Esse é um drama da prática, né, João? Esse é um drama da prática. Uhum. Então vamos começar um pouquinho falando sobre o que é encefalite soronegativa. Quando é que a gente deve classificar um paciente com encefalite autoimune soronegativa? Quando a gente fala que a gente suspeita, na verdade, que um paciente tem encefalite autoimune soronegativa, acho que é importante primeiro lembrar que estamos pressupondo que esse paciente já atendeu aos critérios, por exemplo, de encefalite autoimune possível, tá? Por que isso é importante? Nós sabemos que esses critérios, eles são muito sensíveis, né? Eles não são perfeitos, é verdade. Tem algumas formas de apresentação das encefalites que podem fugir a ele, mas, via de regra, eles são bastante sensíveis e eles permitem que a gente evite erros diagnósticos quando falando de pacientes que têm uma suspeita de encefalite autoimune. Basicamente, se o paciente atendeu a esse critério, a gente pode, então, prosseguir com a testagem, por exemplo, de anticorpos e, havendo um resultado negativo, a gente começaria a pensar no diagnóstico de encefalite soronegativa. Porém, aqui tem um outro detalhe, que é a questão dos critérios de encefalite soronegativa, né, que nós precisamos aplicar de maneira sistemática, digamos assim, né? Não é todo paciente que tem um painel negativo que é encefalite autoimune soronegativa. Muito bem. Então, na verdade, a gente chama de encefalite autoimune soronegativa quem tem um critério de uma encefalite autoimune possível e que fez um painel adequado e depois de fazer um painel, ele deve preencher o critério da encefalite autoimune soronegativa. Quais são esses critérios, João? Exatamente. Bom, os critérios de encefalite autoimune soronegativa, então, basicamente, depois que a gente passou pelos passos que já citamos, basicamente o que nós precisamos demonstrar nesse paciente é que ele tenha evidências paraclínicas de inflamação, né? Então, e essa evidência ela pode ser detectada, por exemplo, no exame de ressonância magnética, com lesões na ressonância que sejam sugestivas de inflamação. Eu preciso detectar inflamação no líquor, com a presença de pleocitose. Aqui também as bandas oligoclonais elas podem ser utilizadas, então a presença de evidência de síntese intratecal de gamaglobulinas também pode ser usada como evidência. E por último, a biópsia cerebral mostrando também inflamação. E aqui acho que super importante também, e esse é um critério que temos sempre que atender, tanto para a encefalite soronegativa quanto para possível, que é excluir outras causas, né? Então a gente parte do pressuposto que já fizemos uma investigação complementar extensa, né, para pensar em diferenciais que são mais comuns. Certo. Então, na literatura existe até uma grande discussão, porque os trabalhos iniciais, né, dependendo da época que você vê na literatura, eles chamavam de encefalite autoimune soronegativa quando havia uma suspeita e a testagem vinha negativa, né? Mas acho que o Dalmal, mais recentemente nos últimos artigos, ele acabou redirecionando esse tema, né? Exatamente. Eu acho que hoje nós estamos tentando ser o mais criteriosos possível, né, no momento de classificar um paciente com encefalite soronegativa. Justamente para a gente tentar justamente separar esse subgrupo de pacientes do que a gente chama de mimics, né, que são pacientes que às vezes têm síndromes clínicas que lembram encefalite autoimune. Eles podem, inclusive, fechar os critérios de encefalite autoimune possível, mas eles não têm, por exemplo, evidência para a clínica de inflamação. Ou seja, eu não tenho substrato para dizer que esse paciente tem uma doença
que tenha um mecanismo inflamatório, né? E isso é importante, porque isso é o que vai pautar, por exemplo, a minha decisão de tentar um tratamento, por exemplo, para esse paciente. E, João, para a gente poder classificar, então, um paciente, vamos supor que você tem uma suspeita clínica de encefalite autoimune, você fez o teste e ele veio negativo. Quais seriam as considerações com relação à testagem, né? Antes de você dizer que, então, que ele tem uma encefalite autoimune soronegativa, o que a literatura diz que deveria ser praxe na testagem para dizer que o paciente é soronegativo? Claro, essa pergunta é super relevante porque hoje o que a literatura traz é que nós temos muitas fontes de erros diagnósticos devido à testagem e interpretação da testagem. Basicamente, a recomendação que nós temos hoje é a de utilizar duas técnicas complementares para fazer a correta identificação dos anticorpos, né, que seriam os causadores da doença. A recomendação seria de usar uma técnica baseada em tecido, uma imunohistoquímica, né, o chamado TBA, junto com uma técnica baseada em um ensaio celular, né, um CBA, um CBA. O que a gente vê na prática é que muitas vezes esse passo a passo ele não é obedecido. E nós temos como principais fontes de erro diagnóstico, por exemplo, o uso de CBAs isolados. A gente sabe que essa técnica usada isoladamente, né, ela incorre em um risco de resultado falso negativo, o que poderia acontecer, por exemplo, com o seu paciente. Você poderia estar dizendo que ele é negativo, mas na verdade a técnica utilizada tem um pequeno risco de que seja um falso negativo, né? E hoje, inclusive, tem trabalhos mais recentes desse ano, inclusive, que estão avaliando a performance do TBA fixado também, mostrando que a performance também não é ideal e que a gente pode incorrer em erros por conta da técnica utilizada. E o TBA fixado, qual seria? O TBA fixado é quando nós pegamos pedaços de tecidos de alguns animais, roedores, primatas, por exemplo, e a gente faz um processo de fixação para fazer a reação imunohistoquímica em laboratórios comerciais. Tá? Então a gente tem kits que fazem o TBA fixado. E existem algumas... Hipotetiza-se, né, que possivelmente esse processo de fixação do kit ele pode influenciar nas propriedades de detecção do teste. O que seria uma das explicações possíveis, né, para essa performance abaixo do esperado que a gente viu nesses trabalhos. Então, se a gente fizer uma testagem ineficiente, a gente tem risco de ter um falso negativo e o paciente ter uma encefalite soropositiva. Exatamente. E isso falando da técnica utilizada, né? A gente tem outras possibilidades também. Por exemplo, nós sabemos que um subgrupo de pacientes que tem encefalite autoimune detectamos o anticorpo no líquor. Tem um subgrupo de pacientes com encefalite anti-NMDA que nós só vamos achar o anticorpo no líquor. E ao mesmo tempo, com os kits que nós temos disponíveis hoje, comercialmente, por exemplo, para a detecção do anticorpo anti-LGI1, a sensibilidade é maior no soro. Então, não testar soro líquor, né, não utilizar amostras pareadas, pode também comprometer a sua capacidade de detectar a doença em alguns casos, né? Claro, talvez não na maior parte deles, mas isso pode acontecer. Uhum. E tem aquele outro ponto também que acho que o Dalmau até tem um artigo especificamente sobre a testagem, sobre os soronegativos, né? Falando sobre a limitação dos kits comerciais na detecção dos anticorpos, né? Então, assim, os CBAs, eles não conseguem ver todos os anticorpos. Sim. Né? E tem aquele problema do GABA-A, que acho que foi Você quer comentar um pouquinho sobre essa questão do GABA-A? É muito interessante, é verdade. A gente tem anticorpos mais raros, na verdade, que atualmente não estão no painel de anticorpos desses kits comerciais, né? Talvez dois exemplos seriam o GABA-A e o mGlu-R5, por exemplo, que atualmente nós não temos um CBA direcionado para ele. Esses anticorpos são bastante raros, sim, mas como eles são casos que às vezes ficam rodando sem diagnóstico, né? Então a gente tem que pensar em alguns casos específicos que existe essa possibilidade de subtipos mais raros de encefalite serem responsáveis por aquele caso, é verdade. Uhum. A gente até teve recentemente na base do Brain um paciente que tinha sido testado com outros kits 3 vezes, né? É verdade. E aí quando testou, era uma encefalite soronegativa e quando testou era um GABA-A, né? É verdade. É um GABA-A. Então a gente teria que, pra gente dizer que é soronegativa, a gente tem que ter essa testagem mais
seguindo essas técnicas adequadas para a gente dizer que é soro negativo. Mas, João, se a gente então fez tudo by the book, você foi lá, preencheu o critério, aí depois você foi lá e preencheu o critério de encefalite autoimune possível, você mandou a técnica adequada, pareada, soro e líquor, e o teste veio negativo. E aí você aplicou o critério que você falou, o critério das encefalites soronegativas prováveis, né? Então, se tem biópsia positiva, se tem líquor alterado, se tem ressonância alterada. Tem que ter 2, pelo menos, desses 3, né? E aí você chegou à conclusão que o seu paciente não tem. Uhum. Quais seriam os diagnósticos, então, que você cogitaria nesse contexto? Veja, a gente está falando aqui possivelmente de o que a gente chama de um mimix, né? Então, uma doença que se comporta como, mas que não é encefalite autoimune. Aqui existem várias possibilidades, né? Tem alguns estudos que surgiram mais recentemente que avaliaram justamente esse perfil de paciente, que é encarado como encefalite autoimune, mas que numa avaliação posterior é feito um outro diagnóstico. Algumas possibilidades seriam neoplasias do sistema nervoso central, que podem cursar, por exemplo, um glioma, que pode fazer uma alteração de sinal temporal. Da crise. Crise epilética, exatamente. Então, surge a possibilidade de encefalite autoimune e com a ressonância, com aquela alteração límbica, né? Então, pensa-se imediatamente nesse diagnóstico. E outras possibilidades, né? Claro, aqui, se a gente for by the book, a gente não teria esse problema, né? Mas encefalite herpética é um diagnóstico que, por vezes, pode mimetizar um quadro como esse. A gente tem, esses trabalhos trazem inúmeras doenças, né? Tem doenças mitocondriais, por exemplo, que podem mimetizar, e outras doenças inflamatórias que acometem o sistema nervoso central, que eventualmente podem fazer apresentações como essa. E também tem aqueles estudos que mostraram algumas doenças degenerativas, né? Que também poderiam causar com algumas apresentações agudas, no Levy, na ausência de inflamação. Legal, isso. E acho que também alguns pacientes que tinham quadros psiquiátricos primários, assim, né? Interessante que, em relação a quadros psiquiátricos primários, tem um trabalho muito legal relacionado a erros diagnósticos em encefalite, que coloca que os critérios de encefalite autoimune possível costumam filtrar muito bem esses casos que são primariamente psiquiátricos. Então, indo by the book, né, e aplicando adequadamente esse primeiro critério, a gente tende a filtrar casos que habitualmente seriam diagnosticados de maneira errônea. Uhum. Então, e aí a ideia seria, então, a gente fazer esse filtro para justamente tentar identificar quais seriam os tipos de mimics. E a gente tem, vamos colocar assim, quando a gente não preenche critério para encefalite autoimune provável soronegativa, esse grupo de mimics, ele é dividido num grupo também inflamatório, né? Então, a gente teria um grupo, por exemplo, degenerativo, epilético, genético, e a gente tem um mimic inflamatório, né? Você consegue falar um pouquinho pra gente o que é esse mimic inflamatório? Eu acho que a gente está se referindo a uma classificação que a gente denomina hoje como PNID, né? Que é uma doença provavelmente inflamatória, mas que acaba não fechando os diagnósticos para encefalite soronegativa provável, né? Bom, nós sabemos que, basicamente, é uma apresentação que tem alguma evidência de que seja inflamatório, né? E aí a gente pode falar aquelas mesmas que nós citamos anteriormente, né? Mas sem fechar os critérios, né? Por exemplo, os 2 que a gente precisava, né? E entrando algumas outras possibilidades também, como uma reação na imunohistoquímica sem anticorpo específico detectado, isso seria também encarado como um indício de inflamação sem fechar critérios. E aqui, o que se sabe sobre essa classificação, né, de doença inflamatória provável, né, que é o PNID, é que muito provavelmente é um grupo de doenças, né, que provavelmente de maneira longitudinal, ao ser acompanhados, né, esses pacientes fechem outros diagnósticos, né, ou a gente consiga entender um pouquinho melhor como eles funcionam, mas ainda é uma categorização sobre a qual nós sabemos pouco, digamos assim, né. Tem até, acho que um outro artigo que ele fala, né, que os PNIDs são aqueles pacientes que a gente não consegue fechar como soronegativos, mas parece ter aquele flavor inflamatório, né? Ou Isso. tem uma banda, ou tem uma ressonância que alterou e agora voltou ao normal, tem um anticorpo não detectado no TBA, teve alguma resposta
a corticoide, mas na vigência de um segundo marcador inflamatório, né? Então, Exato, esse grupo realmente ele é uma fronteira, né, do provavelmente um diagnóstico. grupo heterogêneo, assim, de mecanismos, né, que pode gerar aquela manifestação. E, João, dentro desse conceito, como você vê hoje, para pacientes que têm encefalite, que têm uma suspeita de encefalite, mas que não fecham o critério, como você vê o uso do teste genético? Qual é a sua experiência sobre isso? Eu acredito que, em especial na população pediátrica, é super importante a gente agregar o teste genético na investigação desses casos que têm uma apresentação e são soronegativos, né? Hoje nós temos já alguns trabalhos mostrando que existe uma possibilidade relevante de que você detecte, por exemplo, doenças monogênicas que cursam com neuroinflamação primária ou secundária ao fazer essa investigação do ponto de vista genético. Isso também é bem estabelecido para a faixa etária pediátrica mesmo, mas eu acho que é algo que nós devemos pensar sim e faz parte dos diagnósticos diferenciais. Uhum. E daí consideraria como igual a discussão que a gente já teve aqui previamente no nosso Neuroimunocast. Se você não viu, veja o nosso, o nosso episódio de imunodesregulação. Mas é possível que os pacientes que tenham um processo inflamatório, uma suspeita de uma encefalite e que tenham testagem negativa possam ter uma doença monogênica mesmo, com uma manifestação primariamente neurológica e inflamatória? Sim, é possível. Existem alguns trabalhos que avaliam justamente esses pacientes que têm quadros de neuroinflamação inespecífica na criança e que mostram que, eventualmente, doenças monogênicas, como interferonopatias, né, podem cursar com neuroinflamação. E, do ponto de vista clínico, por vezes, essa manifestação pode se assemelhar à encefalite autoimune. Então, é importante sim ter isso em mente, né? Mesmo que seja para casos mais atípicos, mas fazer parte aí do nosso, digamos assim, nossos recursos diagnósticos, né? E outra coisa também que acho que é importante a gente discutir, assim, como você vê, João, essa investigação do paciente. Então, você tem um teste negativo e a sua ideia seria, então, que todo paciente com uma inflamação atípica seja avaliado, né, se ele tem uma imunodesregulação ou não. E no follow-up, como que a gente poderia seguir? Como que é feito o follow-up de um paciente que tem um processo inflamatório atípico? O que você acha que o paciente deveria fazer de investigação? De investigação, bom, eu acho que esses pacientes eles vão passar por uma investigação extensa, na verdade, não só do ponto de vista genético, mas também sistêmico, né? Muitas dessas doenças têm outros comemorativos que não só a neuroinflamação, né? Então a gente vê indícios em outros locais. E do ponto de vista longitudinal, esses pacientes serão seguidos, né? E, eventualmente, se não fecharmos o diagnóstico no primeiro momento, a ideia seria manter o acompanhamento. E aqui acho importante mais um comentário, né? Que caso esse paciente tivesse fechado critérios para encefalite autoimune soronegativa provável, a ideia é que a gente tratasse esse paciente como se fosse encefalite autoimune, né? Então, a gente poderia entrar com tratamento de primeira linha, segunda linha, se necessário, e avaliar a resposta desse paciente ao tratamento, né? A gente tem algumas séries, né, e cortes que avaliam a resposta ao tratamento desses pacientes. Existe até um score que é utilizado para avaliar gravidade, né, dos pacientes com esse perfil. E a gente estaria aí, digamos assim, não vou dizer, não é autorizado, mas teria respaldo para tratamento. Uhum. E João, ainda voltando nessa questão de estabelecer o diagnóstico desse processo inflamatório, como você vê a retestagem desses pacientes? Vamos supor que você já tenha feito uma testagem adequada, TBA com CBA, bem feito. Qual é o yield? Tem valor a gente retestar os pacientes ao longo dos anos nesse segmento? Olha, na experiência que nós temos ali com o projeto de pesquisa, às vezes que retestamos, não obtivemos resultado positivo, tá? Então, o mais provável é que fosse, de fato, um outro diagnóstico. Eu acho que cabe um comentário, pelo menos aqui,
que é a questão da... A gente tem que sempre pensar de que maneira foram coletadas as amostras e armazenadas, né? Porque muitas vezes eu já vi pedindo, por exemplo, testagem de pacientes que tinham quadros de neuroinflamação inespecífica, que tinham amostras que estavam há mais de um ano, assim, né? Em geladeira, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a biodisponibilidade realmente, né? E com a viabilidade dessas amostras, né? Então, acho que são detalhes que a gente tem que levar em consideração, mas se a gente tiver feito tudo de maneira dentro de um tempo hábil, eu acho que é difícil que esse teste venha negativo. Só um outro comentário seria em relação ao tratamento, né? Por vezes, se a amostra tivesse sido coletada logo após a imunoterapia, é possível que esses títulos caiam ou mesmo negativem e a gente não detecte no primeiro momento a testagem. Então, se a gente fizer uma recoleta posterior, né, em um segundo momento, a gente pode fazer a testagem novamente. Mas o habitual mesmo é se você testou direito e veio negativo, é outro diagnóstico. A gente pensa em outro diagnóstico, exatamente. Né? E qual é a percepção hoje, com os dados que a gente tem, do tratamento dos pacientes com suspeita de encefalite? Você acha que a gente está tratando na medida correta? Você acha que a gente supertrata? Você acha que a gente trata pouco os pacientes? Qual que é a sua visão? Olha, com os dados preliminares que temos, o que nós vemos é, por exemplo, se formos comparar com outras cortes internacionais, digamos, com a corte do Generate ou outros locais, a nossa taxa de uso de rituximab, por exemplo, ela fica abaixo, né? Uma terapia de segunda linha que, por mais que seja baseada em estudos observacionais, né? É uma terapia que estaria associada a menor taxa de recidiva e melhor prognóstico funcional, né? Então, eu acredito que isso se deva principalmente a limitações, a barreiras do ponto de vista financeiro e institucionais, né? Uma vez que a gente não consegue liberação no Sistema Único de Saúde, por exemplo, dessa medicação para os pacientes. E eu acredito que futuramente a gente deva buscar, na verdade, tratar esses pacientes adequadamente, fazer segunda linha quando tiver que fazer segunda linha, tiver indicação. Eu acho que isso é algo que a gente vai chegar ainda, digamos. Porque às vezes quando a gente não consegue embasar esse processo inflamatório, muitas vezes a gente acaba não progredindo o tratamento dos pacientes, né? A gente fica fazendo só corticóide imuno, eu não tenho certeza se o painel veio negativo, mas se você tiver uma encefalite autoimune soronegativa provável bem embasada, né? A tendência seria que você... Isso, a tendência seria que você tratasse esse paciente como se fosse uma encefalite autoimune, né? Porque haveria, né, esse indício de que se trata de uma doença inflamatória que tem potencial de resposta com o tratamento. E, João, para a gente finalizar, quais seriam assim, as dicas que você daria para uma pessoa que está com um painel negativo? Então, para a gente, sumariza para a gente assim, o que você acha que a gente tem que fazer se você tem uma suspeita de encefalite autoimune e seu painel veio negativo? Eu acho que a primeira coisa seria a gente olhar como que foi feito o painel. Então, que técnicas que foram utilizadas, quais anticorpos que foram pesquisados, lembrar sempre de correlacionar com a clínica, né? Então, a gente já teve casos de encefalite anti-NMDA que vieram no nosso ambulatório com um diagnóstico de encefalite soronegativa e que, quando a gente foi ver a técnica, era um CBA isolado no soro. Quando o paciente foi testado adequadamente, fechou-se o diagnóstico. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade em termos de analisar criticamente a metodologia que foi utilizada para o teste e analisar a síndrome clínica, porque a gente só insistiu na testagem porque o paciente tinha critérios para encefalite anti-NMDA provável, né? Então, ele tinha características clínicas que sugeriam muito a doença. Então, acho que eu deixaria essa mensagem, assim, acho que seria algo para que as pessoas que estão ouvindo poderiam internalizar para a sua prática clínica. Veja sempre a clínica, checa depois a técnica. Isso, resumindo. Tá certo. Bom, queria agradecer seu tempo, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente finaliza mais um Neuroimunocast e siga com a gente para os nossos próximos episódios. Obrigada.